Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à sessão solene de posse do excelentíssimo senhor Ricardo Gomes de Almeida como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Pedimos a todos que, por gentileza, desliguem seus aparelhos celulares ou o programem no modo silencioso para início desta cerimônia de posse. Convidamos os presentes para que recebam o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Presidirá a presente sessão solene o excelentíssimo senhor presidente deste sodalício, o desembargador Márcio Vidal. Informamos que a presente sessão solene de posse está sendo transmitida ao vivo pela Rede Mundial de Computadores por intermédio do canal YouTube deste tribunal. Convido a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor Carlos Fávaro, vice-governador do Estado de Mato Grosso, representando neste ato o excelentíssimo senhor Pedro Tax, governador do Estado de Mato Grosso. Convido a tomar assento à mesa de honra o excelentíssimo senhor deputado federal Ezequiel Fonseca, neste ato, representando a Câmara Federal. Convido a tomar assento à mesa de honra a excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, corregedora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste ato representando o desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Convido a tomar assento à mesa de honra a excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas, ex-presidente desta Corte Eleitoral no último biênio. Convido a tomar assento à mesa de honra o excelentíssimo senhor Leonardo Pio da Silva Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Convido a tomar assento à mesa de honra o doutor João Gabriel Peroto Pagô, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, neste ato, representando o presidente, deputado estadual Eduardo Botelho. Convido a tomar assento à mesa de honra o coronel PM Marcos Vieira da Cunha, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Convido a tomar assento à mesa de honra o coronel BM Alessandro Borges Ferreira, comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Com a palavra a presidência para a abertura da presente sessão. Declaro aberta a presente sessão de solene de posse do excelentíssimo senhor Ricardo Gomes de Almeida como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, categoria jurista, para o biênio 2017-2019.
Em nome da presidência desse tribunal, convidamos o excelentíssimo senhor Rodrigo Roberto Curvo e o excelentíssimo senhor Ulisses Rabaneda, juízes membros dessa corte, para conduzirem o excelentíssimo senhor Ricardo Gomes de Almeida à frente da presidência para a posse. Neste momento, o empossando assinará o termo de posse na presença do presidente deste sodalício. Neste momento, o cerimonial vestirá as vestes talares ao juiz membro empossado, que tomará assento em seu lugar. Com a palavra, a presidência. Convido o colega, Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, para saudar o nosso colega, Dr. Ricardo. Excelentíssimo senhor presidente desta Corte Eleitoral, ilustríssimo desembargador Márcio Vidal, cumprimento o excelentíssimo senhor Carlos Fávaro, vice-governador do estado do Mato Grosso, cumprimento o excelentíssimo senhor deputado federal Ezequiel Fonseca, representando a Câmara Federal, cumprimento a excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, corregedora-geral do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Gargaglione Povas, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, pelo 5º Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-presidente dessa corte, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Leonardo Pio da Silva Campos, cumprimento o Dr. João Gabriel Peroto Pagô, procurador da Assembleia Legislativa, representando o Poder Legislativo mato-grossense. Cumprimento ainda o Coronel PM Marcos Vieira da Cunha, comandante-geral da Ilustríssima Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Coronel PM Alessandro Borges, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso. Eminentes pares, cumprimento-os na pessoa do nosso decano, Dr. Paulo César Alves Sodré. Cumprimento os membros do Ministério Público, Procurador Regional Eleitoral, as senhoras advogadas, senhores advogados, os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, os familiares do empossando, a imprensa, senhoras e senhores. Quanta honra foi receber a incumbência de falar em nome do tribunal na data de posse para a recondução desse grande cidadão, advogado, juiz e amigo, Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Conheci o Ricardo, e permita-me a informalidade, no exercício da advocacia, esta bela e imprescindível profissão que nos mostra dia a dia aqueles que a exercem com amor, dedicação e seriedade. Sendo você um profissional que alcançou merecido destaque, um dos nomes mais bem lembrados entre tantos outros que honram as fileiras desta classe essencial à administração da justiça. Mas sua história profissional se inicia bem antes disso. Bem antes disso. Bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Mato Grosso em 1999, exerceu o cargo de assessor jurídico especial do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso em 2001. Atuando como professor, ajudou na formação e ingresso nos quadros da UAB de inúmeros alunos e profissionais, especialmente quando foi professor de cursos especializados entre 2002 a 2005. Como advogado, fundou em 2004 o escritório Ricardo Almeida Advogados Associados, vindo a chegar em 2017 como uma das bancas mais respeitadas de Mato Grosso,
fruto de um trabalho sério, diário, árduo, e que demonstra sua capacidade de gerir e se fazer cercar por pessoas competentes. E tenho certeza que todas ou a grande maioria delas estão aqui. A propósito, registro que um mercado altamente competitivo, com cerca de 1.000 novos advogados a cada ano somente em Mato Grosso. Dúvida não há que essa posição destacada decorre de qualidades notáveis que possui. Entre atividades e cargos que exerceu, eu lembro da chefia jurídica da Câmara Municipal de Cuiabá, ainda em 2005 e 2006. Agraciado por títulos, tanto na Câmara de Cuiabá quanto na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, o Dr. Ricardo Almeida também emprestou sua sabedoria e trabalho para a Ordem dos Advogados do Brasil. Além de membro da Comissão de Direito Eleitoral da instituição no triênio 2013-2015, foi conselheiro titular no mesmo período, desenvolvendo profícuo trabalho naquela casa, tanto no julgamento ético profissional, quanto no aconselhamento e deliberação quanto aos caminhos a serem trilhados pela entidade. Particularmente, tive a honra de exercer o cargo de diretor da OAB nesse período e testemunhar o trabalho elogiável que desenvolveu em prol dos mais de 20.000 advogados mato-grossenses e de toda a sociedade. Indicado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em lista tríplice, foi nomeado em 2014 pela Presidente da República, Sua Excelência Dilma Van Rousseff, para o cargo de juiz titular desse egrégio tribunal na categoria jurista, tendo aqui permanecido por 2 anos, onde jurisdicionou em grau recursal as eleições municipais de 2016, bem como foi um dos dirigentes da nossa querida Escola Judiciária Eleitoral, onde ocupou o cargo de vice-diretor e onde hoje nós temos o Dr. Paulo Sodré como nosso timoneiro da querida Escola Judiciária Eleitoral. Sua passagem por esta corte, Dr. Ricardo, não foi despercebida. Suas decisões ecoaram, serviram e servem de norte para os julgamentos dos juízes em primeiro grau, deste e de outros tribunais. No tempo em que aqui esteve, Vossa Excelência trouxe sua experiência como advogado, sua sensibilidade e serenidade, o que refletiu na qualidade de suas decisões, sendo esse fato lembrado por todos que acompanharam e acompanham a sua trajetória. Aqui, convenceu e ficou convencido, venceu e ficou vencido, teve a firmeza sem o abalo da ternura e, quando precisou, retrocedeu com toda a sua humildade. Querido por todos, Vossa Excelência retorna a este tribunal, privilégio de poucos, o que demonstra que o trabalho reto, sério e brilhante que desenvolveu continuará. Tenha certeza, estávamos ansiosos pelo seu regresso. Não que estivéssemos em detrimento dos demais colegas que figuravam na lista tríplice, profissionais dignos de nosso respeito, mas a admiração conquistada reflete estas intenções. Particularmente por ter trabalhado junto com Vossa Excelência enquanto advogado, enquanto dirigente da UAB, bem como por admirá-lo enquanto cidadão, sabia que poderia, agora posso, aprender muito com as boas práticas que novamente trará a esta corte. A Justiça Eleitoral ganha com seu retorno, Dr. Ricardo, já que mostrou ser árduo defensor da máxima autenticidade da vontade soberana do povo, sem a qual a democracia se perfaz meramente formal, como um jogo de cartas marcadas, onde o eleitor passa de sujeito de onde o poder emana para um objeto de onde o poder escapa. Como disse Abraham Lincoln, um boletim de voto tem mais força que uma espingarda. É em nome da defesa intransigente dessa força que saudamos o seu regresso. Que Deus te abençoe e te ilumine neste novo período. À sua família agradecemos este novo empréstimo. Temos consciência que esse desafio diminui o convívio, mas com absoluta certeza a orgulha por desenvolver tão belo trabalho em prol de nossa combalida sociedade, que tem fome e sede de justiça e grita silenciosamente, por mais paradoxal que isso possa parecer, pela presença de pessoas como você ocupando esses espaços. Seja bem-vindo de volta. Convido o excelentíssimo senhor Leonardo Pio da Silva Campos para fazer o uso da palavra como representante da Ordem dos Advogados Seccional do Estado de Mato Grosso. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente desta Igreja Corte Eleitoral, desembargador Márcio Vidal. Cumprimento excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, Carlos Fávaro, senhor deputado federal Ezequiel Fonseca, representando a bancada federal, desembargadora Maria Aparecida e Maria Helena Povas,
nas pessoas dos quais quero saudar a todos os demais integrantes da mesa de honra. Cumprimento os advogados aqui presentes, nas pessoas do advogado eleitoralista José do Patrocínio e Lauro da Mata. Em vossos nomes quero estender os cumprimentos a todos os advogados e advogadas aqui presentes. Saúdo o ora empossado na categoria de jurista, advogado Ricardo Almeida, já com um extenso currículo de serviços prestados, tanto à advocacia como à sociedade mato-grossense, que acaba de ser lido pelo secretário-geral da OAB, Ulisses Rabaneda, integrante desta corte. E quero dizer e cumprimentar, na sua pessoa, Ricardo, os demais concorrentes da lista TIPS, como já dito pelo Ulisses, todos dignos de ocupar uma cadeira, e quis o destino, quis as forças que Vossa Excelência retornasse para este sodalício, de modo que a advocacia se sente muito tranquila por já ter, pelo retorno desse julgador experimentado, desse julgador correto, que faz valer, aplicando a lei, a vontade soberana da urna. É imperioso que este tribunal, e tem sido assim ao longo da sua história, corrija os rumos, mas fazendo valer a vontade do eleitor. Interfira minimamente quando necessário, mas tendo como norte, como princípio, que se faça valer aquilo que é a vontade universal das urnas, a vontade do povo, que é o que sustenta toda a estrutura política brasileira. Não se faz política sem políticos. E vemos, dos últimos anos para cá, a criminalização, ou no mínimo, a demonização da atividade política. A distribuição de justiça social passa pela atividade política partidária. O que se precisa nesse país, e vivemos uma triste realidade agora, permita-me com todas as vênias, deputado federal Ezequiel Fonseca, acordos e acordos nada republicanos de substituição de membros na Câmara Federal, na CCJ, para análise, por exemplo, da denúncia efetuada em face do excelentíssimo senhor presidente da República. Se queremos mudar os destinos desse país, precisamos colocar lá, na legítima atividade política partidária, representantes dignos do povo brasileiro, que não submetam o povo brasileiro a essa humilhação desses conchavos, desses acordos, visando desviar os caminhos naturais daquilo que era para ser um julgamento às claras, um julgamento não que fosse felicidade da República do Brasil. Ao contrário, é com tristeza que vemos um presidente da República nos bancos dos réus. Mas é com mais tristeza ainda que presenciamos esse tipo de acordo no sistema político federal, referindo no meu caso específico do presidente da República. Isso passa por uma mudança de cultura. E aí nós não podemos deixar e nos afastar da educação de base nesse país. Educação é o caminho para que tenhamos um futuro com porto e farol seguro. E educação se faz à luz de políticas públicas sérias, fazendo chegar na ponta os milhares e milhares de recursos que hoje são desviados aí pelos ralos da corrupção. E aí, quando se tem representantes nos parlamentos, representantes políticos, que ousam denegrir a imagem daquilo que a Constituição traçou como norma e forma de se fazer política nesse país, é que entra a mão firme desta Corte Eleitoral, visando coibir os abusos que antecedem o mandato, mas que se prolongam, se permitido fosse, ao longo do exercício do mandato legítimo do povo. Portanto, Ricardo, quero aqui em seu nome, mais uma vez, saudar esta Corte Eleitoral, que tem sido exemplo de celeridade, de aplicação das leis, de ter a Constituição como seu norte, mas, acima de tudo, de respeitar a vontade do eleitor. Por isso, a advocacia se sente muito bem representada pelo seu retorno a esta Corte Eleitoral, que mais uma vez ganha um juiz, como eu disse, experimentado, justo, firme, forte, e que tem a humildade de, quando assim o restar, saber vencer e saber ser vencido, inclusive retroceder quando assim for necessário. Receba, portanto, o abraço da advocacia mato-grossense, as palavras de confiança da OAB Mato Grosso e uma última mensagem
de que precisamos fazer, a partir das decisões dessa Corte Eleitoral e de todas as cortes eleitorais do país, uma ampla reflexão sobre o sistema político brasileiro. A reforma política partidária não pode se dar através de mini-reformas a cada processo eleitoral, visando como, ou pelo menos passando a impressão para o público que essas reformas são para resolver problemas de cada pleito eleitoral, destinado a atender intenções outras que não aquelas que nos são conhecidas pelos eleitores. E reafirmo mais uma vez, em nome da OAB, a Casa das Liberdades Democráticas, a voz constitucional do cidadão, que é triste para a República do Brasil presenciar, em pleno 2017, acordos espúrios e negociações nada republicanas como essas que estamos presenciando na Câmara Federal, para tentar, a qualquer custo e preço, não arquivar a denúncia pelos seus argumentos jurídicos, mas arquivar pelos seus argumentos políticos. E aí, enquanto a política interfere na decisão, ainda que seja uma decisão política, mas de cunho jurídico, de receber ou não a denúncia, nós precisamos retomar o rumo e colocar um caminho da segurança jurídica, mas mais que isso, do não envergonhamento do povo brasileiro. Dito essas palavras, reafirmo mais uma vez a felicidade de estar aqui neste momento, dividindo com você e com todos os familiares. Recebo nosso abraço, a esposa, sogros, mãe, sócios de escritório, que emprestam essa figura ímpar para este tribunal, melhorando e aprimorando cada vez mais as decisões desse sodalício. Muito obrigado, tenha um bom retorno. Agradeço as palavras do digno representante da Ordem dos Advogados e que com satisfação está afinado com este pleno, já em diversos momentos que já nos pronunciamos acerca da reforma do sistema político. Com prazer passo a palavra ao empossando. Excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, digno presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto, digno vice-presidente e corregedor regional eleitoral, em nome dos quais eu tenho a honra de cumprimentar meus eminentes pares, agora eminentes pares. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Mato Grosso, senhor Carlos Fávaro, receba nossos cumprimentos. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Povas, ex-presidente, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ex-presidente desta corte, a qual eu tive a honra de compartilhar com Vossa Excelência a minha passagem no primeiro biênio neste tribunal. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, digna desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que eu também tive a honra também de compartilhar com Vossa Excelência momentos importantes nesta corte, como membro dessa corte. Cumprimento o Tribunal de Justiça através de Vossas Excelências, desembargadora Maria Helena, desembargadora Maria Aparecida. E eu até queria fazer um pedido especial. Eu queria que Vossa Excelência, através também do desembargador Guiomar, que eu vejo aqui na plateia, leve os meus sinceros cumprimentos e agradecimentos aos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, porque eu posso dizer que eu tive a honra de integrar por 2 vezes a lista tríplice daquela corte. A primeira vez no biênio passado e agora, por último, que chegou a minha recondução. Levem os meus sinceros agradecimentos. Excelentíssimo senhor deputado federal Ezequiel Fonseca, aqui representando a nossa bancada federal, a nossa distinta bancada federal. Leve, deputado Ezequiel, os meus cumprimentos à bancada federal do Estado de Mato Grosso,
eu tenho certeza que Vossas Excelências saberão honrar o voto confiado pelo eleitor mato-grossense. Tenho certeza que há preparo, há distinção, há todos os requisitos necessários para que a nossa bancada nos represente dignamente na Câmara Federal. Cumprimento a bancada federal em nome de Vossa Excelência. Eu cumprimento o meu presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Leonardo Pio da Silva Campos, que representa a nossa querida e destacada e honrosa Ordem dos Advogados do Brasil, que durante a história de existência da Ordem, ela nunca se furtou. Nos momentos mais difíceis que nós atravessamos no nosso país, ela nunca se furtou em representar a sociedade, em dar a sua contribuição, em se posicionar quando necessário. Eu cumprimento Vossa Excelência e cumprimento todos os demais advogados aqui presentes que compõem a nossa instituição. Cumprimento o Dr. João Gabriel Perotto, procurador da Assembleia Legislativa, aqui representando o presidente da Assembleia Legislativa, Dr. João Gabriel Perotto. Cumprimento o coronel PM Marcos Vieira da Cunha, aqui representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Receba os nossos cumprimentos, coronel. Nós confiamos na PM do Estado do Mato Grosso. Coronel PM Alessandro Borges, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. E eu quero aqui fazer um registro, coronel. Minha esposa me lembrou que o Corpo de Bombeiros está entre as instituições mais confiáveis do nosso país. Receba os nossos cumprimentos. Eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes e o faço na pessoa do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó, qual tive a honra de ser o seu assessor, ser assessor jurídico no Ministério Público Estadual. Foi uma honra para mim, Dr. Jacó. Receba os meus cumprimentos. Eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, cumprimento os advogados, como já disse. Eu cumprimento a minha esposa, Ana Letícia, os meus filhos Lucas, Nicolas e a Angelina agora. Na última vez ela não estava ainda conosco e agora está nos presenteando com a sua presença aqui. Saibam que vocês são o meu maior tesouro. Cumprimento a minha mãe, Malene, e a memória do meu pai, José Aparecido. Cumprimento meu irmão Christian, meu padrinho Luiz Pisato e minha madrinha Marli Pisato. Senhoras e senhores, senhor presidente, eu pretendo ser muitíssimo breve. E pensando no que dizer, pensando no momento que estaria vivendo hoje, eu fui resgatar um pouquinho da história. E pude rememorar que daqui a 2 anos, caminhamos para os 300 anos da primeira eleição no solo desse estado. E ela foi realizada no dia 8 de abril de 1719, quando da fundação do Arraial de Bom Jesus de Cuiabá. Naquela ocasião, foi eleito numa cerimônia por aclamação o capitão-mor, Pascoal Moreira Cabral. Essa eleição, que foi a primeira no solo do nosso estado, ela não foi uma eleição propriamente democrática.
mas foi a primeira eleição e ela tem a sua importância. Depois desse fato histórico, portanto, passado 300 anos da primeira experiência eleitoral em Mato Grosso, surge uma inevitável interrogação. Será que nós estamos no caminho? Nos últimos tempos, senhor presidente, eu tenho me perguntado isso. Estamos no caminho? E depois de refletir o assunto, percebi que depois de 300 anos da primeira eleição, que apesar de num primeiro momento parecer muito tempo, em termos evolutivos, em termos de nação, representam apenas de 8 a 10 gerações. Considerando que cada geração é de 30 a 40 anos, somente 8 a 10 gerações nós tivemos a primeira eleição no solo desse estado. Só para se ter uma ideia, a justiça eleitoral surgiu nos moldes como é conhecida hoje apenas em 1932. Ou seja, há quase 3 gerações apenas. Até então, as eleições eram administradas pelo próprio governo, muitas vezes auxiliada pela igreja. Ou seja, somente após a criação da justiça eleitoral é que as eleições passaram a ser totalmente administradas e julgadas pelo Poder Judiciário. Mas mesmo assim, 5 anos depois, a justiça eleitoral foi extinta pela ditadura getulista, somente sendo recriada em 1945. Em 1989, depois de passar por mais um período de ditadura, a ditadura militar, conseguimos realizar as primeiras eleições diretas verdadeiramente democráticas. São apenas 7 eleições para presidente da República, no período da nova República. 1989, 94, 88, 2002, 2006, 2010 e a última em 2014. Podemos dizer que a nossa experiência de votar e ser votado começou praticamente ontem. É como se fosse no dia de ontem. E quando eu digo a nossa experiência, eu digo não só do Mato Grosso, eu digo a nossa experiência do nosso país. E assim, depois de uma breve reflexão sobre o tema, chego à conclusão que a nossa democracia é uma democracia jovem ainda. A nossa democracia é jovem. Nós precisamos nos conscientizar disso. Mas a nossa jovem democracia já passou por testes importantes ao longo de sua pequena trajetória de vida e sobreviveu e deu mostras que dessa vez veio para ficar. E os protagonistas da nossa jovem democracia, os eleitores, os candidatos, os partidos políticos, ainda estão em formação. E o que todo jovem precisa na sua formação? Todo jovem precisa na sua formação, precisa de cuidados, precisa de orientação. E isso, Dr. Paulo Sodré, a nossa Escola Judicial Eleitoral tem dado a sua contribuição na formação dos jovens cidadãos do nosso país. Mas a nossa jovem democracia precisa de liberdade, mas com responsabilidade. Precisa saber que existem regras a serem cumpridas. Precisa saber que existem limites. E que o limite do seu direito individual esbarra no limite do bem maior, do bem comum. Hoje, há pouco eu conversando com amigos, o nosso país, alguns clamam para que sejam cumpridas garantias e direitos fundamentais. E deve ser cumpridas mesmo, está lá na nossa Carta Constitucional. Só que não podemos nos esquecer
que existe também um capítulo na Constituição Federal, aonde deve ser garantida também as garantias sociais, as garantias do bem maior, do coletivo. E as garantias individuais não podem se sobrepor à garantia do bem comum. Portanto, uma pequena minoria não pode suplantar aquilo que é o bem maior, aquilo que é em prol do bem comum. A nossa democracia é jovem, mas ela, devo dizer, ela precisa de um judiciário forte, austero, que dê bom exemplo, desembargador Márcio Vidal, conforme Vossa Excelência me bem lembrou há poucos instantes. Precisa que seja mantida a confiança. Conforme Vossa Excelência me lembrou, a confiança, depois que ela é arranhada, não retorna mais. É como um cristal que se quebra. O judiciário precisa que seja feita a devida repreensão, quando necessário. E que aplauda quando for a nossa festa da democracia, as eleições democráticas. Mas, senhor presidente, na minha reflexão, senhoras e senhores, eu penso e tenho a certeza que a nossa democracia não precisa apenas do judiciário, não precisa apenas dos candidatos, dos eleitores. A nossa democracia precisa de todos nós. Eu acredito que estamos no caminho. É continuar, é olhar para frente, é seguir no caminho. Hoje, para mim, senhor presidente, é um dia de renovação de votos. Assumo aqui perante todos, perante meus filhos, o compromisso de dar a minha contribuição, ainda que pequena, mas no meu máximo, para que a nossa jovem democracia continue a se desenvolver e um dia se torne uma adulta, madura, experiente, forte e sábia. Senhor presidente, muito obrigado. O cerimonial registra a presença do deputado estadual Guilherme Maluf, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, do desembargador Guiomar Teodoro Borges, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do tenente Daniel, neste ato, representando a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, do major Fábio Santos, neste ato, representando o comandante do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada, do Dr. Marcelo Duarte Monteiro, secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, Dr. Lídio Modesto da Silva, juiz de direito e ex-membro desta Corte Eleitoral, Dr. Flávio Alexandre Bertin Filho, ex-juiz-membro desta Corte Eleitoral, Dr. Lauro da Mata, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, Dr. Diego Guimarães, vereador no município de Cuiabá, e Dr. Alexandre de Matos Guedes, promotor de justiça de Cuiabá. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral, agradeço as autoridades aqui presentes, em especial os familiares do empossando, os amigos, advogados, membros da Assembleia Legislativa, da Procuradoria de Justiça, e também do digno colega desembargador Guiomar. E com isso eu declaro encerrada a presente sessão. Comunicamos que o excelentíssimo senhor Ricardo Gomes de Almeida receberá os cumprimentos na antessala deste plenário e que às 9 horas será dado início à sessão ordinária de julgamento deste tribunal. Estão todos convidados.